viveu 40 anos no deserto. Mas em um dia qualquer, de repente, sem mais sem menos, a palavra diz que o anjo do Senhor se apresentou diante dele. E Moisés, que estava ali apacentando algumas ovelhas do seu sogro, ele vê algo especial e ele vai se virar. E ele vê uma pequena árvore em chamas. E aquilo chama a atenção dele. Não foi a árvore que chamou a atenção, porque havia muitos daquele pequeno arbusto, daquela sarça, naquela região. Não foi também o fogo, porque no deserto era comum aquelas árvores secas queimarem. O que chamou a atenção de Moisés não foi nem a árvore e nem o fogo, mas foi que a árvore não se consumia. Moisés já tinha visto muitas vezes no deserto uma árvore, pequena árvore seca, uma sarça, pegando fogo, se consumindo e virando pó. Mas naquele momento, algo diferente. É uma simples árvore, uma sarça. Há um fogo, mas a árvore, a sarça não se consome. Isso chamou a atenção dele e ele viu que havia algo especial. E diz que ele vai se virar para ver. Ele vai se virar e se aproximar. Ele está vendo algo especial. Não é algo qualquer. Não é algo que ele estava acostumado a ver todos os dias. Ele sabia que tinha algo diferente, especial, sobrenatural. E nós sabemos que o anjo do Senhor está ali. O anjo do Senhor. E quando ele se vira, o Senhor começa a falar com ele. E eu gostaria que você entendesse e que você guardasse isso no seu coração. Moisés está vendo o começo, o princípio de um grande avivamento, de uma libertação, de uma cura do povo, de uma promessa que tinha sido feita há mais de 400 anos, que começava a se cumprir. Porque Abraão, 400 anos atrás, 430 anos atrás, ele levantou um altar, fez um grande sacrifício ao Senhor, e o Senhor revelou os dias que estavam por vir. E o Senhor falou: essa sua oferta não é para agora, mas essa oferta entra como um memorial, porque daqui a 400 anos eu vou visitar o povo, e eu vou libertar, e eu vou cumprir promessas. Avivamento não é o que nós estamos acostumados a ver. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, então o lugar está tendo avivamento. Só que depois de 6 meses acabou o avivamento. Às vezes é um mês, 6 meses, 1 ano, 3 anos. Um dos maiores avivamentos, que é chamado avivamento da Rua Azusa, durou 3 anos e meio. Depois acabou. Hoje você vai lá e só tem uma casa, um barracão. Avivamento de Deus é algo que não se consome, que se mantém. Muito do que nós vemos hoje parece um avivamento, mas não é um avivamento de Deus. Hoje nós vemos nas redes sociais muitos especialistas falando: a igreja, ela está criando um momento de experiência. Ela não está criando e buscando em Deus um avivamento. Tudo é pensado e planejado, detalhe por detalhe, para que as pessoas possam entrar e viver uma experiência momentânea, por intermédio do ambiente, das cores, da música, por intermédio da palavra, e elas vivem algo que parece um avivamento, mas voltam para casa e estão tristes e mortas.
O avivamento de Deus é diferente. Eu já falei aqui várias vezes, avivamento é quando você pega uma senhora de idade e o propósito dela é buscar a Deus, é vir à casa do Pai. Avivamento é quando uma pessoa de idade poderia estar em casa assistindo pelas redes sociais, afundada no sofá e dizendo: a minha parte eu já fiz, eu já sou de idade. Mas não, avivamento é quando uma pessoa de idade busca a Deus e não deixa a congregação. Avivamento é quando os pais trazem os filhos para a casa do Pai. Isso é avivamento. Quando os pais ensinam os seus filhos no caminho do Senhor, e mesmo depois, quando forem de idade, não se desviarão dele. Isso é avivamento. Avivamento é quando você vai orar e você busca a Deus. É quando você casa e você continua firme. É quando você tem filhos e você continua firme. Isso é avivamento. É algo que não se consome, não se acaba. Não é um período, não é um momento. É uma vida. É uma vida diante do Senhor, na casa do Pai. Isso é avivamento. Não confunda o avivamento produzido pelos homens e pela ciência, produzido por toda a tecnologia, com um avivamento do Senhor. Ali diz que e o anjo do Senhor, nós sabemos quem é o anjo do Senhor. Pela primeira vez, o Cristo, o Filho do Deus vivo, se apresenta por intermédio de uma sarça e por intermédio de um fogo que não se consome. A árvore, e no caso essa árvore bem simples, pequena, que não tem muita utilidade, ela representa o homem, ela representa o Jesus, que todos olhavam e não davam nada. E o fogo representa o Cristo, o Filho de Deus vivo. Avivamento é quando pessoas simples, humildes, que você olha e não dá nada para elas, estão revestidas com o poder de Deus. Isso é avivamento. E as pessoas não estão na igreja, como muitos atrás de uma cesta básica, por causa de caridade. Não estão na igreja por causa de amigos. Não estão por causa do ambiente. Não estão por causa da música. Não estão por causa da palavra. Estão por causa do Senhor. Avivamento não é o que nós estamos vendo por aí. Quantos aqui precisam de um avivamento? Quantos aqui buscam um avivamento? Isso significa que você está morto. Um avivamento, um reavivamento, é porque você teve e acabou. Você teve e deixou. Agora, quem está vivendo o avivamento não precisa de um avivamento. Não precisa ficar correndo atrás de avivamento. Não precisa ficar correndo atrás de sinais, milagres e prodígios, porque ele está vivendo um avivamento. Josué chegou diante do povo e disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo pode estar precisando de um avivamento. Todos podem estar buscando o Senhor. Mas a Bíblia diz: não buscar de todo o coração, não achar. O mundo busca um avivamento hoje. Os políticos, os famosos, os artistas, os atletas estão indo à igreja. O mundo está indo à igreja buscando algo que é liberal. Porque 40 anos, como Salomão disse, não há nada novo debaixo da terra. As pessoas querem algo novo, uma novidade, uma nova moda, mas não tem nada novo debaixo da terra, debaixo do céu da terra.
Só tem algo novo nos céus de Deus. Quando Deus chama, Jesus Cristo chama Natanael e diz: olha, a partir de agora você vai ver os céus abertos. A partir de agora acabou a religiosidade. Você está cansado de tanta religiosidade. Você está debaixo de uma árvore, de uma figueira, e está cheio de dúvidas, de confusão. Você tem algo novo debaixo do sol. Na terra não há nada novo. Só há novidade nos céus de Deus. Precisamos atender o chamado. Precisamos dos céus abertos. O povo clama, Deus desce. Deus desce e vai enviar Moisés. Moisés se vira para aquela sarça. E quando ele começa a caminhar, ele começa a buscar. O Senhor diz: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Não se esqueça que ele veio do Egito. Ele foi criado no palácio. Você olhava para Moisés e via um homem do Egito. No Egito. Mas durante 40 anos no deserto houve um processo de mudança. Depois de 40 anos no deserto, Moisés não era mais o mesmo. Mas ainda faltava tirar algo. Ainda precisava tirar as sandálias. Nós estamos há muito tempo no deserto. Deus, Ele está dizendo: tire as sandálias. O que ainda precisa, o que eu, você, o que nós como igreja ainda precisamos tirar, o que ainda falta tirar, que é do Egito, no caso de Moisés, é a sua sandália. Porque durante 40 anos ele foi recebido, ele fez parte da família do sacerdote de Jetro, o sacerdote de Deus Altíssimo. E durante 40 anos ele foi recebido, ele foi acolhido, ele fez parte da família, ele trabalhava, ele servia a um sacerdote. Mas depois de 40 anos, quando o Senhor se apresenta a ele, ainda tem algo que precisa ser tirado, algo que vai além do sacerdócio, algo que só o Senhor pode dividir. Depois de 40 anos, debaixo do sacerdócio, servindo o sacerdote, muitas coisas tinham mudado, mas ainda faltava ele tirar algo que não cabia ao sacerdote, mas cabia a Deus e a Moisés, no seu particular. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Aonde Deus se apresenta, o local é santo. Nós estamos em um lugar santo, em um lugar que foi comprado, adquirido, foi construído, edificado, está sendo edificado por servos bons e fiéis, com ofertas, sacrifícios, primícias e dízimos, tanto da viúva como de empresários. Mas o que você precisa tirar hoje? Algo que você precisa deixar? Algo que você precisa finalizar? Algo que você precisa romper? O que você precisa tirar? Tire as sandálias, porque o local é santo. Não combina. Essa sandália não combina com o meu chamado. Essa forma de andar, de viver, de caminhar, não combina com o local que nós estamos. Não combina com o chamado que o Senhor está nos fazendo. O que você precisa tirar? O que nós precisamos deixar, liberar, sacrificar? O que nós precisamos mudar no nosso andar? Que nós precisamos mudar na nossa mente, forma de pensar? O que nós precisamos romper? Tire as sandálias. Tire as sandálias.
É você com o Senhor. É você com o Senhor. É você com Deus. Com o Senhor que te chamou, que se apresenta. É você e Deus. Você e Deus. Arrependidos, porque o reino é chegado. É você e o Espírito Santo que te convence. Espírito Santo, Deus, que traz em memória as palavras de Jesus Cristo, que nos chama, que nos toma pelas mãos. Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que convence o homem do pecado. É você, Deus. É você, Deus. Não é você e um homem, não é você e uma igreja, não é você e uma cartilha, não é você e uma lei, não é você e Deus. É você e Deus. E o Senhor disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés. Tira as sandálias, tira isso, tira do seu coração, tira da sua mente, tira da sua vida, tira isso da sua alma, tira. Espírito Santo, nós cremos e confiamos no seu agir. Espírito Santo, se renda. Ele é o Deus Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é o Pai, para que você não se sinta órfão, para que você não seja órfão. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é o Espírito para que você não fique órfão. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é Ele que fala contigo hoje. Tira a sandália dos teus pés. Ainda te falta, tira a sandália. Tira a sandália. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Graças te damos, Senhor. Nos submetemos, nos rendemos, te obedecemos. Senhor, tira-nos do Pai, tira-nos a sandália dos pés. E dizemos: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O chamado de Deus é um fogo que não se apaga. É algo para a vida toda. Algo começa ali naquela sarça, mas isso começa a tomar posse da vida de Moisés, ao ponto do rosto de Moisés receber esse fogo, e o seu rosto brilhar como uma sarça ardendo. Mais à frente, o Senhor prepara o povo para descer, e ele vai descer como fogo purificador, porque Deus é fogo purificador. Ele desce sobre o monte, sobre o topo do monte, e o povo estava pronto para subir, mas o povo teve medo. Mas Moisés subiu, porque dia a dia ele ia ter experiência com o Senhor, com aquela sarça ardendo que não se consumia. E quanto mais ele buscava, mais ele estava diante do Senhor, mais ele se tornava como o Senhor. Se nós estivermos diante de imagens, nos tornaremos como imagem. Quanto mais buscarmos, mais o Senhor vai marcar encontros para que possamos subir e entrar na presença do Senhor no fogo e não se queimar. Deus tem muito mais, muito mais. Devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Deus começa a tratar Moisés, porque não adianta você viver em um palácio, frequentar as melhores universidades do mundo, estar na companhia de grandes homens e mulheres. Não adianta. Estar no palácio é bom, ter muitos amigos é bom, é importante,
Mas não é isso que os poucos estão dizendo. Isso é um nível muito baixo e raso. Não é isso. Não é isso que vai fazer a diferença. Isso é bom, é importante. Mas depois de 40 anos no palácio, vivendo como príncipe, junto com reis e rainhas, convivendo com príncipes e princesas, tendo acesso ao melhor do mundo naquela época, não é isso que prepara uma pessoa. Às vezes é só o lugar que o Senhor preparou para poupar a sua vida. Depois de 40 anos no deserto faz parte do processo, mas deserto não é escola de profeta, é passagem, porque é o Senhor, diante do Senhor, que Ele nos prepara. Ele nos chamou, não porque éramos grandes, capazes, mas pelo contrário, Deus me chamou e te chamou, porque nós somos os menores, como uma sarça, uma árvore pequena, mas diante do Senhor, como fogo do Senhor. E Deus começa a tratar Moisés, e Deus vai tratar algo muito importante. Pergunta alguém, pastor? A autoridade. Muitas pessoas não conseguem aprender a lidar com a autoridade. Mas antes da autoridade, porque as pessoas buscam autoridade, elas querem ter autoridade e poder, mas antes disso, Deus tratou algo muito mais importante. Pergunta o que, pastor? Diga, antes da autoridade e do poder, Deus trata a intimidade. E na intimidade e na identidade, Ele diz quem você é. Moisés diz: quem sou eu para ir até Faraó? Antes da autoridade e do poder, Deus trata na intimidade, dando identidade. Quem você é? O que você está fazendo aqui? E é na intimidade que Deus trata quem eu sou e quem Ele é. É na intimidade que Ele revela quem eu sou e Ele revela o eu sou. E depois de tratar a identidade na intimidade, mostrando quem Moisés era e se revelando como o eu sou, Deus começa a tratar a autoridade e o poder. E a autoridade e o poder já estão em nossas mãos. Diga, eu já tenho. Mas nós precisamos aprender a usar a autoridade. Deus fala: pega o seu cajado e joga no chão. E quando joga no chão, se transforma em uma serpente. Mas a serpente sempre foi símbolo de coisas ruins, do Egito, do mundo, mas também sempre foi símbolo do próprio Jesus. Quando o busto de uma serpente foi levantado no deserto, e quem estava à beira da morte olhava para esse busto de uma serpente, era liberto da morte. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos: eu vos envio entre lobos, seja simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Precisamos ter entendimento sobre a autoridade. Precisa de simplicidade, mas também precisa de astúcia. O Senhor vai mostrar, quando tiverem um encontro, Moisés e Arão com o Faraó e os seus falsos profetas, de que todos os cajados se tornam em uma serpente, mas o cajado de Moisés vai devorar e destruir todos os outros cajados. A autoridade que você tem é muito maior do que a de Faraó, muito maior do que de qualquer presidente. Você precisa ter consciência da tua autoridade, porque não temos intimidade e identidade. Não sei quem eu sou e não conheço Deus eu sou.
quando você busca intimidade, a autoridade começa a ser tratada. Ele joga sobre a terra, se torna uma serpente e ele começa a fugir. Deixa eu te falar uma coisa importante. Para de fugir. Para de fugir do seu chamado. Para com esse negócio de medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. Faz cara de homem, de mulher. Faz cara de homem valente e para de fugir. Chega de tanto medo. 40 anos fugindo. Ele só precisava de 20 anos. Depois de 20 anos, ele podia voltar para o Egito. E se alguém falasse qualquer coisa, ele poderia denunciar como calúnia e ninguém podia tocar. Já tinha percebido. Era 20 anos e ninguém poderia falar mais nada. Ninguém poderia defamar ou acusá-lo, ou querer ou requerer o seu poder. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Ninguém mais ia poder tocar ele depois de 20 anos, mas ele 40 anos fugindo. Até quando nós vamos ficar fugindo do nosso chamado? Dizendo, pastor, não estou pronto, pastor, estou cansado, pastor, estou com medo, pastor, eu não sei falar. Até quando a gente vai ficar fugindo do cajado, da autoridade que Deus nos deu? A nação precisa de libertação, e ela não vem por intermédio da política, ela vem por intermédio do anjo do Senhor. Não de uma igreja que está brincando de avivamento, mas de uma igreja de verdade, que tem intimidade, que sabe quem é, que sabe quem a chamou e quem a enviou, que sabe lidar com a autoridade. Para de fugir. Não é a hora, não estou pronto, estou com medo, não sei, manda outro. Chega, gente. Chega. Deus quer usar Moisés. Deus quer nos usar. Tem hora que ser pequeno e ser humilde é pecado. Eu gosto muito do texto que Eclesiastes diz: por que seria tão justo? Porque ele ser tão justo se destruiria a si mesmo. Por que ser tão sábio? Porque a sabedoria destruirá a você mesmo. Quantas pessoas são tão justas, tão sábias? Eclesiastes diz: justiça demais, sabedoria demais, vai te destruir. Tipo a hora de você pegar essa serpente pela cauda e assumir a autoridade que Deus te deu. Chegou a hora de termos homens de verdade, homens fortes. Se diz que eu postei um vídeo falando, o Brasil não precisa de homens que ganham dinheiro, de homens que sabem fazer isso, não precisa de homens que sejam homens de verdade, que sejam pais. José foi para o Egito. E quando ele tem um encontro com os irmãos, no momento de cura, ele diz: não foi vocês que me enviaram ao Egito, mas o Senhor me enviou antes de vocês para ser pai de Faraó. Nós estamos precisando de homens de verdade que assumem responsabilidade, que tomam o cajado, vão ser homens na sua casa, homens na comunidade, mulheres que serão sábias e educadoras. Assumam o cajado. Para de não sei, o pastor que manda. Não, gente. Que o pastor que manda ser escravo, o pastor da direção. O pastor diz: bora, vamos marchar, vamos avançar. Direção, não vamos por esse caminho que é mais fácil, mais rápido, senão nós vamos morrer no meio do processo. Nós vamos ver o inimigo, vamos voltar atrás. Vamos por esse caminho que é mais difícil, mais longo, mas é certeza que nós vamos chegar lá. Assuma a responsabilidade de fazermos uma igreja de Deus nesse lugar. De não estarmos nos encontrando aqui
hora de parar de fugir. Para de se esconder, para de fugir. Assume a responsabilidade. Coloca no arado. Vamos fazer, vamos avançar. É um medo sem fim. Foge, se esconde. Ninguém pode saber que você é crente, que você vem na igreja, nas redes sociais. Até quando isso? Até quando? Assuma a responsabilidade. Pegue o seu cajado. Pegue o seu cajado. Pegue o seu cajado hoje. Para de fugir, de se esconder. O Senhor em seguida fala para Moisés: mete a mão no seu peito, coloca a mão no seu coração. E quando ele tira para fora a mão está leprosa. Precisamos ter consciência que nós já fomos curados, estamos sendo curados, precisamos de cura. Libertação e cura é um processo. E para cada tempo precisamos de uma cura. Ou seja, Moisés já não era mais visto como um príncipe do Egito. Em 40 anos de deserto, ele foi mudado, transformado, moldado. Faltava tirar as sandálias. Mas, por fora, ele já não era mais um homem, um príncipe do Egito. Mas por dentro ainda havia tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta dor, tanta frustração. Como é que eu vou conseguir amar minha mãe? Como é que eu vou amar Moisés? Como é que Moisés vai amar sua mãe se sua mãe o abandonou? O nosso lado, criança, infantil, nosso inconsciente, não importa, não consegue entender o plano de Deus para livrar a nossa vida. Não consegue entender como assim minha mãe me abandonou, me colocou no rio. Como assim minha mãe me entregou para outra? A mente entende, a mente adulta, racional entende, mas o inconsciente, o coração não entende. O sentimento é de dor, de rejeição, de abandono, de deixar nas águas. Vai ser levado, seja o que Deus quiser. Para cada novo tempo, um novo nível, precisamos de uma cura. E aqui Moisés está passando por uma cura profunda no coração. Profunda no coração. Raízes de amargura. Raiz de amargura que traz o ódio e que faz o tornar um homem violento e homicida. Tem pessoas que têm tanta raiva, tanta raiz de amargura, tanto ódio. E ela precisa de um para-raio. E geralmente é o pastor. Ela nem sabe por quê. Quando vai conferir, por isso, por causa disso, você está com raiva, com ódio. Não, filho, é raiz. Não é visível. São coisas da tua família, são coisas da tua mãe. E ele está passando por uma transformação profunda de cura. E o Senhor está dizendo: olha, coloca a mão de novo no seu coração. Não é só ver, é se submeter para ser curado. Não é só saber que precisamos de libertação e cura, é realmente obedecer para termos um processo de libertação e cura. O Senhor não queria só mostrar a lepra de Moisés. Ele não estava fazendo um seminário sobre doenças espirituais. Ele não estava falando sobre lepra. Não, ele estava trazendo a cura. Toca de novo aonde dói. Coloca de novo a mão aonde dói. Faz tempo que você não coloca a mão no seu coração. Faz tempo que você não sonda o seu coração. O seu coração está leproso. Mas coloca a mão de novo. Deixa eu te tocar de novo. Abre o seu coração. Entrega o seu coração para mim. Deixa eu tirar essa lepra. Eu quero tirar essa lepra. Um dos
primeiros milagres de Jesus que vai impactar Israel é que o leproso chega e diz: se o Senhor quer, me livre. E o Senhor diz: se eu quero, eu vim aqui para isso. Eu vim tirar a lepra da religiosidade. Eu vim tirar tudo isso, eu vim tirar a lepra, eu vim te libertar, eu vim curar. Moisés começa a argumentar, fala que é pesado de boca, que não sabe falar, manda outro, até que Deus fica irado. Deus fala: não fiz eu do homem, a boca do homem? Não sou eu o Deus Criador? Não sou eu o Deus Todo-Poderoso? Por que você está se justificando? Por que eu arrumo uma libertação, uma cura, e você arruma mais 3 problemas? Eu falo para os meus filhos: resolve um problema, você resolve um problema. Ela vem com mais 3, você resolve 3, ela fica com raiva de você. Ela não quer o problema resolvido, ela quer problemas, porque está acostumado, está viciado, está endemoniado com problemas, só consegue viver debaixo de problemas, cresceu debaixo de problemas e não consegue viver sem ter um problema para reclamar. Deus faz uma libertação, ela arruma mais 3 demônios. Deus cura, ela arruma mais 3 doenças. E aí Deus liberta de novo, Deus cura das 3 pragas, Deus cura, liberta das 3 doenças. Aí ela está com raiva de Deus. Porque a verdade é assim: o que você quer que Deus faça? Você realmente quer ser curado? Você realmente quer ser liberto? Ou está ruim, mas está bom, pastor, ser desgraçado, miserável, assim? Como é que está esse processo? Como é que está? Como é que está o processo? Porque aqui foi o começo de algo grande e importante na vida de Moisés e para toda a nação. Você está disposto a passar por isso? Eu te falar uma coisa: aqui não é deserto, não. Aqui é casa de oração. Não adianta você querer fugir e se esconder aqui, não. Não adianta, aqui não é lugar de fugir e se esconder. Aqui é casa de oração. Não adianta querer colocar as suas coisas mortas enterradas na areia do deserto, porque Moisés começou assim: ninguém pode saber da minha vida, do meu passado, do que eu fiz, dos meus pecados. Ele começou o seu deserto enterrando o corpo de um egípcio na areia do deserto. Aqui não é coisa para colocar debaixo da areia, debaixo do tapete. Aqui não é lugar para fugir e se esconder. Aqui é lugar para ser liberto por ela. Moisés, por fim, o Senhor diz: Arão não é o seu irmão? Então ele vai vir até você, vocês vão se encontrar, e o que tiver que falar, você fala para Arão, e Arão vai falar com o faraó, com o povo, com o faraó. Muitas vezes o que nós precisamos é de um processo de estar com as pessoas certas e com a convivência e aprendendo. Arão, ele tem facilidade de falar. Arão ele evita. Ele fala bem, ele canta bem, ele toca bem. Então o que vai acontecer, Moisés? Não é ele seu irmão, não é ele. Então o que acontece? Ele vai vir ao seu encontro. E quando ele te ver, ele vai se alegrar. E tudo que tiver que fazer, você fala para Arão. E você será como Deus, e ele como profeta. E você dará a palavra para ele. E ele vai falar com os anciões, com o povo, com o faraó. Mas a gente vai ver que essa convivência, mais para frente, vai fazer com que Moisés, que anda com alguém que também foi chamado por Deus, que tem uma certa habilidade, facilidade, ele também vai aprender. Não precisa ter competição, não precisa ter ciúmes, inveja. Não precisa ter, não, Arão fala bem, deixa Arão falar.
Não, ele foi entendendo que era um processo de ser preparado, de ser treinado. Foi um processo. E quando eles vão e tem um encontro, não, vocês vão saber o seguinte: algo terrível aconteceu na vida de Moisés depois desse encontro com Deus. Depois do encontro com Deus, ele teve um encontro com a sua esposa. E a pior coisa aconteceu na vida de Moisés, praticamente no mesmo dia, na mesma semana. Ele teve um encontro com algo especial, sobrenatural, uma sarça que ardia e não se consumia, e Deus fala com ele, e a libertação, e a cura, e Deus traz a pessoa certa, e ele está animado para ir libertar o povo. Só que em seguida ele teve um encontro com a sua esposa, com Zípora. E nesse encontro, Moisés quase morre. A mulher, ela tem o dom de gerar e liberar a vida. Ela tem o dom de, na sua boca, ter palavra de morte ou de vida. Moisés tem um encontro com a sua esposa. Ele fala com Jetro, seu sacerdote, que diz: Deus me chamou, eu vou para o Egito, o sogro Jetro me abençoa. Ele tinha aprendido a sair fugir, se esconder, mas agora ele aprendeu a sair do jeito certo, a entrar no novo tempo do jeito certo. Conversou com o sacerdote o abençoou, o sacerdote o enviou. Deus o chamou, mas o sacerdote o enviou. E aí vai Moisés, a sua esposa, os 2 filhos, um jumentinho, e aí no meio do caminho, aquela mulher começa a liberar palavras de morte. Começa uma briga, uma contenda. Sabe, muitas vezes as pessoas se antecipam, se precipitam e caem num abismo quando fazem uma aliança. Moisés foi para a casa de Jetro, tinha 7 filhas. Eu acho que ele escolheu a pior. Em nenhum momento ele orou, buscou a Deus. Ele simplesmente tem 7, eu vou escolher. Escolheu a mais bonitinha. Tinha um amigo meu que diz assim: Marcos, essa menina aí é bonitinha, mas é ordinária. Dentre 7 filhas, ele escolheu a pior. A que era bonitinha, mas ordinária. E por mais que fosse um sacerdote universal da ordem de Melquisedeque, Jetro e a sua casa, uma coisa é o sacerdote, uma coisa é os seus filhos. Se seus filhos não se converterem de verdade, se tornam um inferno. E fora que um é um tipo de sacerdócio, o outro é outro. No de Jetro não tem circuncisão. No de Moisés tem circuncisão. Quando a criança, o menino nascia, ao 8º dia se cortava a pele da parte íntima do menino, e isso era um sinal de aliança do homem e de todos que estivessem debaixo da sua casa, do seu telhado, da sua liderança, uma aliança com o Senhor. E aí, Moisés vai no caminho, Zípora, os 2 filhos, e eles vão discutir. Não, porque Deus me chamou e os nossos filhos precisam ser circuncidados. Já passou o 8º dia do nascimento. Já se passou o tempo que deveria ser feito. Agora já são jovens, homens, e fazer isso vai doer. Você querer ensinar o seu filho depois que ele virou homem, vai doer muito. E se você não ensinar, como diziam os nossos pais, se você não ensinar, a polícia vai ensinar, o bandido vai ensinar. Mas ele vai aprender na pancada lá fora, seja no cacetete de policial ou com bandido. Ele vai aprender a respeitar, a obedecer. Porque até na cadeia tem a lei. Em qualquer lugar existe lei. Mas na nossa casa nossos filhos fazem o que querem. Não precisa ir à igreja, não precisa ter uma aliança com o Senhor, não, vai caminhando. E algo que era para ter feito quando o filho nasceu ao 8º dia, ele não fez o primeiro e não fez o segundo. Mas agora que Deus chamou, ele quer que a sua casa tenha uma aliança com o Senhor. Até mesmo que não tenha uma aliança com o Senhor, é uma brecha. E quando
estão no caminho, os dois vão discutir, não tem que fazer a circuncisão, não tem que fazer a circuncisão. Para que serve essa circuncisão? O meu pai é sacerdote, de Deus Altíssimo e Midian. Meu pai é pastor e nunca foi feito assim, mas agora Deus acabou de chamar, tem que mudar as coisas, e aquela discussão, porque nunca foi assim, agora é assim, nunca precisou, o meu pai não é circuncidado, e agora que negócio é esse? E eles vão discutindo, até que chega o momento que Deus vai intervir. Deus não marcou reunião, não, irmão. Deus nem avisou Moisés, mas a palavra diz que Deus veio novamente e em uma estalagem veio para matar Moisés. Porque se você não conseguir ser homem na sua casa, se você não conseguir ser homem de você mesmo, líder de você mesmo, você não é líder de nada. Você é um imprestável, desculpa a palavra, você não presta para nada, nem para o diabo você presta. É melhor ser queimado, ser consumido, enterrado. E está lá Moisés querendo convencer a mulher, discute daqui, discute de lá, e aí até que o quê? A mulher consegue convencer Moisés a não se circuncidar. Ou Moisés se cansa, diz, eu não vou mais falar com isso não aguento mais falar com essa mulher. Ô mulher religiosa, tudo que eu falo, se eu falo 8 horas e 80, se eu falo muito para cá, ela diz para lá, ou ela fica manipulando, até mudando as coisinhas do jeitinho que ela quer. E não sei qual é a história, porque não há detalhes, mas eles têm uma discussão no caminho por causa da circuncisão dos dois filhos. E parece que um foi circuncidado, e ela viu os gritos e as dores do filhinho que estava sendo circuncidado, ter uma aliança com Deus. Porque ter aliança dói, irmão, você tem que morrer. Para ter aliança de verdade precisa morrer, para cortar a carne precisa morrer, nascer do espírito precisa tirar a carne. E ela provavelmente viu Moisés circuncidando o filho mais velho, e ela ouviu os gritos, e ela viu a consequência, porque dá febre, inflama, dói, grita. E aí ela provavelmente diz, não, meu filhinho menor não vai passar por isso. Isso é terrível, isso é sanguinário. Eu perguntava às mulheres aqui, o que você pensa do seu marido? Zípora dizia, vejo que você é um marido sanguinário. Você não tem sentimento, você não pensa em mim. Você não pensa nas crianças. O que você pensa do seu marido? Imprestável, um banana, que é o que eu mais ouço. Meu marido era uma cruz que Deus me deu. Deu não, você que tomou. É a minha cruz, é um banana, não serve para nada, é um imprestável. É o que eu mais ouço. Ah, legal, pastor, ele traz dinheiro para casa, paga as contas. Eu vou querer mais o quê? Um homem de Deus de verdade. É isso que você tem que querer. Mas naquela discussão, Moisés não obedeceu a palavra. Deve ter desistido, ou falou, depois eu faço. Já está tanto tempo para fazer, depois eu faço. Só que naquela noite Deus desceu e foi para matar Moisés. E entra um espírito de morte. Moisés começa a enfraquecer, adoecer e está próximo da morte. Muitas vezes nós estamos nesse processo, cansados, fracos, minguando, caindo de cama, não consegue sair da cama. É que Deus veio para matar, Deus não queria matar. Deus queria que ele entendesse. E se não tiver uma aliança comigo, você vai morrer. Quantas mulheres estão vendo o seu marido morrer devagarzinho? Mas está tudo bem, tem dinheiro para comprar pão. A religiosidade se tornou o que hoje? Não é uma busca a Deus. O sistema religioso estabeleceu o quê? Uma manipulação religiosa em que o homem simplesmente se torna dizimista e paga a conta. A mulher manipula, faz do jeito que quer, os filhos carregam lenha. E vira um sistema religioso. Está todo mundo fazendo alguma coisa inútil que cria um sistema tradicional religioso e funciona porque tem pão, paga as contas, tem prosperidade, nunca mais faltou nada. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer te dar pão, Deus quer te dar uma terra prometida.
Deus não está aqui, nós não estamos aqui por causa da prosperidade, nós estamos aqui por causa de uma terra prometida. Mas depois dessa discussão, Deus veio para matar Moisés. Eu falei, por que ele veio para matar assim agora? Porque Moisés estava debaixo da liderança de Deus. E quem estava debaixo da liderança de Moisés era Zípora. É Moisés que tinha que tratar com Zípora, não Deus. Quando Deus vem, ele vem e fala com Adão, não é com Eva. Ele vem e fala com Moisés, não é com Zípora. Deus ele nunca quebra princípios. Deus só foi falar com Eva porque Deus, quando falou com Adão, Adão falou: não, a culpa é da mulher que não chama Deus. Deixa eu falar então com ela, traga a testemunha. Mas o pecado é não. Está registrado como homem. Depois dessa discussão, Moisés deixa para lá, depois eu vejo o que eu faço, deixa a fera lançar. Ela conseguiu me convencer, não quero mais conversar sobre isso, estou cansado de problema, uma vida inteira, 40 anos de problema. Mas Deus veio para matar. Porque se você não for líder na sua vida, na sua casa, você não é líder de nada, não serve para nada. Como eu disse, nem para o diabo, nem o diabo quer. Mas as mulheres precisam aprender a liderar a palavra de vida. As mulheres precisam aprender a se submeter. Abandone essa arte sutil de manipular. Essa arte sutil de manipular. Homens não sejam macacos, fracos, meninos. Mulheres não sejam idólatras. Não ensinem idolatria. E Deus veio para matar. Enquanto Zípora percebe que Deus veio para matar Moisés, que não tinha jeito, não adianta querer fazer do jeito que você quer. Não se engane. Estou falando por parábolas hoje, tá? Estou falando diretamente para você. Se servir para você, amém. Eu estou falando com uma outra mulher, que é a igreja. Eu não estou falando de casamento, eu estou falando de igreja, eu estou falando de avivamento. Eu estou falando da igreja Zípora. Não é nada pessoal, mas se servir para você, se o Espírito ministrar o seu coração, vem. Porque eu tenho visto muitos homens morrendo. Porque a mulher ela tem o dom dado por Deus de gerar vida, de liberar vida, ou de castrar o homem, ou de circuncidar uma criança, ou de tornar um menino afeminado. Porque ela vai tirando tudo que é homem, tudo que é masculino, e vai tornando os seus filhos afeminados. Hoje você anda por aí e a maioria dos jovens são afeminados, não tem nada de homem, não tem nada de pai. Deus veio para matar e ela entende. Porque a religiosidade, ela aceita e ela mostra um casamento hipócrita. Então ela tem que fazer algo para todo mundo ver o casamento fingido e hipócrita que ela tem. Ela não tem casamento destruído, mas ela vai lá e segunda o filho, pega e joga aos pés dele e diz: está aí, para mim você é um homem sanguinário. Seu Deus é um Deus sanguinário. Não, é um Deus de aliança. O Novo Testamento vai dizer para nós, da nova aliança, não precisa de uma circuncisão ao 8º dia, mas precisa aprender a circuncidar o coração, tirar a carne do coração. E quando ela pega o crepúsculo da carne e joga aos pés, ali, na hora Moisés volta. Enquanto mulheres não aprenderem a obedecerem a palavra de Deus, como deve se obedecer, vocês vão ver o quanto vocês são poderosas, mas o quanto seus maridos estão morrendo. Moisés volta, só que a partir daí, Zípora volta atrás. Ela voltou para a casa do pai. Ela não conseguiu cumprir o princípio, porque lá na casa do pai ela era princesinha. Dentre as 7, ela era mais bonitinha, a princesinha. Era queridinha do pai. Ela não consegue não ser confrontada. Ela não consegue se submeter. Então ela sai do sacerdócio de Moisés, do seu esposo, e ela volta para um sistema religioso.
procurando igreja para dar show. Tem igreja que é show. Sabe os princípios. O casamento foi destruído, mas está aí dentro do show. Eles se separam. Moisés vai para o deserto com um monte. Imagina a crise desse homem. O que foi a crise desse Moisés? Depois de ter um encontro com o Senhor, ter a sarça dele, sendo liberto e curado, abençoado pelo seu sacerdote, indo para cumprir o propósito, e a sua mulher, palavras de morte, reclamando, murmurando, querendo manipular, que seja feita a minha vontade, não a do sacerdote de Deus. Quando Moisés volta à vida, ele se separa, ela volta para a casa do pai, e ele continua, mas ele tem uma pausa, ele está triste, depois de uma discussão, depois de um repúdio, porque Deus, a palavra divórcio é nova, a palavra é repúdio. Sabe o que é repúdio? Só estou nem aí mais para você, faz o que você quiser, seu nome sanguinário, vive a vida que você quiser. Hoje as mulheres estão assim, servir o marido é errado, colocar comida no prato é errado, elogiar é errado, o certo é falar que não dá não. O certo é dizer, você está errado, eu sei, eu sou espiritual, eu ensino, eu sou profetisa, eu oro por nós, não, você não. É o repúdio, sabe quando você olha e despreza, você olha e ignora, você olha, não é nada. Ela repudiou Moisés, houve um repúdio, os dois se separaram. O divórcio é só uma carta de libertação para alguém que não aguenta mais ser ignorado, tratado como um cachorro, que tanto fala, e nada acontece, nada muda. Muda uma semana, depois de uma semana vira o mesmo demônio. Essa é a igreja de hoje, a igreja zíngara. Sai do sistema sacerdotal debaixo do pai e não consegue se submeter ao sacerdote da sua casa. Que vive manipulando, discutindo, palavras de morte, que não consegue circuncidar, mas consegue castrar os filhos. Ele se separa e vai para o deserto, ele está triste. E Deus, como que falou, Arão vai até ele. Quando ele chega, Moisés se alegra, eles se beijam. Moisés fala tudo o que aconteceu, o que Deus fez, falou, mas Moisés não falou algo importante para o profeta. Ele não falou sobre a sua esposa, sobre o seu casamento. Ele não falou sobre o repúdio. Ele não abriu o seu coração para ser tratado na área familiar. Hoje o que eu mais vejo são grandes líderes, Moisés, repudiados. Porque ser pastor é ser bandido, ser pastor é ser safado, ser vergonha, ser pastor é ser adúltero. E qual mulher quer ser mulher com homem desse? Qual mulher quer abrir seu coração para ser tratada? Ser pastor é ser miserável, porque a igreja quer que o pastor seja miserável. Quem é que quer casar com um homem desse? Quem é que quer se submeter a uma liderança dessa? Qual é a igreja que quer se submeter a uma aliança de verdade? Zípora voltou para a casa do Senhor. Ela nunca teve a oportunidade, ou seja, teve a oportunidade, mas não teve caráter de dizer: aonde você for, eu irei. Aonde você viver, ali viverei. E aonde você for sepultado, ali serei sepultado. Ela nunca foi com o seu marido. Ela sempre sabia mais. Ela sempre tinha ideia melhor. Porque lá na casa do meu pai, porque lá na outra igreja, porque há 10 anos atrás, ela nunca teve uma aliança de verdade. Essa é a igreja segura. Ou nós estamos prontos para dizer: aonde você ir, eu irei. Ou volto para casa. É isso que Deus quer, uma aliança de verdade. Uma aliança de verdade. Quantas pessoas precisam abrir o seu coração para falar de verdade sobre o seu casamento? Não estou falando de reclamar, de murmurar. Estou falando de buscar Deus para ser liberto e curado no seu casamento. Deixa eu falar uma coisa a você que acordou hoje e não arrumou sua cama.
Porque eu sei de uma coisa, desde que eu sou menino, falaram, você quer conquistar o mundo? Então acorda e arruma sua cama. Mas depois que você casa, se a sua mulher não arruma sua cama, significa que você não vai conquistar nada. Não, eu mesmo arrumo, pastor. Não está entendendo nada. Então volta para casa para já arrumar sua cama, para que seu marido possa conquistar o mundo. A Bíblia fala que as mulheres são edificadoras, mas muitas estão destruindo com as suas próprias mãos. Nós estamos aqui para edificar uma igreja, um reino para o Senhor, mas muitas igrejas são tolas, não têm uma aliança de verdade, não circundam os filhos. Só porque muita gente entra e sai, porque não tem aliança. Onde não tem aliança, não tem filho. Tem servo, escravo. O escravo só fica por um tempo. Mas quando tem aliança entre Moisés e Zípora, os filhos ficam para sempre e são chamados. Nenhum dos dois filhos de Moisés se tornaram reis, porque não tinham uma aliança. É isso que Deus está nos falando para vivermos de verdade no mundo. Essa é a palavra para que possamos começar um novo tempo. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Interessante que há um repúdio. Cada um vai para o seu canto. Se nós olharmos Sara e Abraão, quando Sara morre, Sara está em uma cidade e Abraão está em outra. Houve um repúdio. Porque um é fraco e a outra é o seu jeitinho com a estrada. E por mais que Deus liberte por querem voltar a serem homens fracos e mulheres manipuladoras com o seu jeitinho. Eu vou te falar, a maioria dos adultérios são jeitinhos de mulheres para homens fracos que nunca se tornaram homens e são meninos e precisam do amor de uma mãe, de uma prostituta, de uma amante. Deus não abomina o divórcio. O divórcio é uma carta de libertação, porque acima do casamento, da lei do casamento, tem o casamento da vida. E Deus não quer ninguém ser repudiado. O pecado que Deus abomina é o repúdio. É não ouvir, é não servir, é não obedecer, é não ter aliança, é não cuidar dos filhos, é não circuncidar os filhos, arrancar a carne do coração. É isso que Deus abomina. O repúdio. Não a separação do divórcio. A carta de repúdio, que é divórcio, Deus não odeia, Deus odeia o repúdio. Homens e mulheres que se tratam como irmãos, que tratam como mãe e filho, como pai e filha, que se tratam como estranhos, como inimigos, como rivais dentro de uma casa. É isso que Deus abomina, o repúdio, não é o divórcio. Tem hora que o divórcio é para preservar uma lei maior que é da vida, porque o repúdio mata uma pessoa, o repúdio mata uma mulher, o repúdio mata um homem, o repúdio mata os filhos. Deus, ele abomina o repúdio, mas tem hora que ele dá carta de divórcio, porque o coração é duro. Porque o coração é tão duro que diz: você é um homem sanguinário. E isso não era falando da circuncisão, era jogando indireta do passado da vida de Moisés, que tinha matado uma mulher sábia, uma igreja sábia, liberar a palavra de morte para vida. Ela estava falando de coisas de 40 anos atrás, não era do filho, mas era de coisas de 40 anos atrás. Mas Deus, toda vez que Deus ouve uma mulher, uma igreja, Deus desce, ele não marca a reunião, ele não avisa o líder. Eu sei que esses dias teve uma reunião. Porque eu sei que quando Deus me acorda de madrugada, está tendo uma reunião no céu. E das 2 até as 5, não conseguia dormir, a não ser meditar na palavra. Eu sei que teve uma reunião no céu. Eu sei que Deus marcou uma reunião no céu. Eu sei que Deus marcou uma reunião a respeito de nós, a respeito do Brasil, a respeito da sua igreja, dos seus líderes e do seu povo. Toda vez Deus me acorda de madrugada, eu sei que coisas grandes estão acontecendo porque eu ouvi no céu.
E quando algo acontece, Deus não fala com o líder, Deus não explica, Deus não marca, Deus simplesmente desce. E Miriam achou que poderia falar com o líder e falou: Moisés casou de novo? Como assim Moisés casou de novo? Foi Miriam que não entendeu a lei, a palavra de Deus, e ficou de casa em casa falando do casamento da mulher de Moisés. Mas a questão nunca foi o casamento, porque a questão é ali, o final aí de Minas. Ela não estava falando de Moisés, ela estava falando assim: Deus também não fala comigo. Ou seja, ela tinha dificuldade de se submeter ao seu irmão, que era agora um sacerdote. A questão não era o casamento, não é as picuinhas que ficam falando: não, o pastor fala muito de dinheiro, o pastor fala muito disso, o pastor é muito ignorante, muito bravo, o pastor. Não é uma história, é os dois lados da verdade. Porque depois dos dois lados da verdade, tem a verdade. A questão não é o que Moisés estava fazendo, a questão é: Deus também fala comigo, eu não vou me submeter, eu sou rebelde, e todo rebelde fica leproso, cai de cama. Sabe por que Moisés e Zípora, Moisés está morrendo? Porque inverteu, Zípora era a cabeça da casa e Moisés era o corpo. A cabeça trouxe maldição, a mulher trouxe maldição. Da mesma forma que se o homem buscar a Deus e viver em santidade, ao invés de trazer bênção para a sua casa, ele traz maldição. Mas ali, Zípora está trazendo a maldição sobre o seu marido. Por quê? Porque ele se submeteu a ela. Ele se submeteu a ela. Não era mais tempo de se submeter a Jéssica, era tempo dele se posicionar como o sacerdote da casa. O apóstolo sempre disse, e falava muito para ele, falou assim: não esqueça, o pastor Marcos é pastor aqui na igreja. Lá na sua casa você que é o pastor. Se você quiser deixar a sua mulher sem cabeça, o problema é seu. Se você deixar se manipular, o problema é seu. Se você cansar, o problema é seu. Se você abrir mão, o problema é seu. Uma coisa eu vou te dizer: eu não abro mão da posição que Deus me deu. Não porque é bom, não, eu não. Mas é porque Deus me colocou. E eu sei muito bem os locais que Deus me colocou como cabeça, nos lugares que eu sou. Na minha casa eu sou cabeça. Meus filhos podem falar: você é sanguinário, você quer o nosso mal. Problema deles. Eu não vou abrir mão do chamado de Deus me deu. Aqui na igreja eu sei que Deus me colocou como cabeça. Eu não vou abrir mão de ser o pastor da igreja. Agora tem lugares que eu sei que eu sou o corpo. Tem lugares que eu sou o braço, a mão, a perna, o pé. Eu sei me posicionar. Não adianta alguém querer me manipular para que eu seja o que eu não sou. Não, vem e faz não sei o que, não sei o que faz. Não, eu não sou líder. Eu não sou cabeça. Eu vejo que você é bem intencionada, mas de boas intenções do inferno. Nós estamos nos alinhando para viver melhor da nossa vida, que é o ano da gratidão. E nós precisamos viver isso. Se coloque de pé. Chegou a hora de você orar e abençoar os seus filhos. Você pode agir como Zípora, uma mulher tola que destruiu o seu casamento, ou você pode agir como uma mulher virtuosa, uma mulher sábia e edificadora, uma mulher que diz assim: os meus filhos são do Senhor, os meus filhos são herança de Deus. Não importa por onde você estiver, você que Deus estiver no deserto, mas você é herança de Deus. Você que Deus te coloque no púlpito, você é herança de Deus. Pode ser que o Senhor te coloque numa grande empresa, você é herança de Deus. Pode ser que o Senhor te leve a outro país, você continua sendo herança de Deus. Você faz parte do povo eleito, sacerdotes reais, uma nação santa, povo eleito, santa, sacerdotes reais.
estamos no caminho. Tem que ser circuncidado, tem que ser batizado, tem que ser discípulo. É nós que vamos circuncidar. É nós que vamos falar sobre santidade. É nós que vamos falar sobre o chamado. É nós que vamos impor as mãos sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa. É você que tem que impor as mãos sobre a cabeça da sua esposa e sobre o coração dos seus filhos e orar e profetizar e deixar bem claro: o nosso Deus é o Deus eu sou. E você é filho de Deus. Você não é um escravo. Você é uma bênção, uma herança do Senhor. Eu não podia ter, mas o Senhor me deu como herança. Você é de Deus. Você é de Deus, não importa se dentro da igreja ou fora da igreja. Você trabalha e serve a Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós somos uma família sacerdotal. Comece a circuncidar o seu filho. Homem, comece a circuncidar os seus filhos. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele começou com um sarão. Você não tem que conversar com o discípulo, não. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Para de pedir permissão, para de pedir autorização, para de se submeter à víbora. Vai lá e sacrifica o seu filho. Vai lá e sacrifica o teu filho ao Senhor. Acredite, depois desse sacrifício que Abraão fez de Isaac, Sara o repudiou, porque era dela. Deus tinha prometido um filho para ela, e nações para Abraão. E como você agora pegou o meu único filho e entregou a Deus, é meu, eu não aceito, eu te repudio. Se você não aceitar o que Deus está fazendo, vai haver repúdio. A Bíblia fala que em 2 momentos Deus repudiou o povo. Deus falou: faz o que você quer fazer, bem longe de mim, em outra cidade, em outra igreja. Homem, coloque as mãos sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Comece a orar.